Tantra, e também nas escolas de eubiose, de teosofia e de outras mais, a gente sabe que esse chakra cardíaco, você pega aqueles livros de yoga antigo, ele é uma flor de 12 pétalas, né, com 2 triângulos entrelaçados, mostrando os 2 mundos, porque isso que ele está aqui no meio. Você tem 3 etapas superiores e 3 inferiores. Elas se harmonizam no seu coração. Como o professor Henrique disse, pensar com sensibilidade e sentir com inteligência. Tem que fazer essa mescla. Senão, você se torna um diletante. É engraçado que cada uma dessas pétalas, você sabe disso, e todo mundo que já estudou essas coisas sabe, tem um grupo de nidanas e eskandas. Então, o clarividente, quando olha para o chakra cardíaco de uma pessoa, ele sabe exatamente qual é o nível de evolução dela. Por isso que ele pode dar uma iniciação ajustada, apropriada para aquele indivíduo. Ela vem... os mestres têm essa habilidade. Ele vai dizer as coisas da maneira... Eu tive um colega que era professor de matemática, ele era o cara mais incrível, ele dava aula no EJA, que é para a madureza, né? Sim. E ele dava aula, uma sala com 30 alunos, gente com 75 anos, gente com 14 anos. E ele explicava a mesma matéria para cada um, de maneira personalizada para aquela pessoa. Eu acho isso um dom, assim, uma coisa maravilhosa. Mas, então, esse processo de iniciação é que nos transforma as emoções densas, que estão procurando se misturar com forças primitivas, densas, em almejar coisas sutis, em olhar o que é mais de espiritual que existe. É um processo de espiritualização. E olha só para você ver que interessante. Quando a pessoa começa a se transformar, esse chakra do coração, de 12 pétalas, que é como se fosse um relógio marcando as horas da sua evolução universal, ele desabrocha mais 2 pétalas ocultas, que no budismo é chamado de Bodhisattva e deusa Lakshmi. A deusa Lakshmi é a deusa da riqueza e da sabedoria. Prosperidade. Né? Lakshmi é tudo de bom, cara. Nossa. Lakshmi é a vida boa, é a vida feliz, integrada, harmoniosa, sem carência, sem dor, sem sofrimento. E o Bodhisattva é a sabedoria, é o seu guia interno, é o cara que, quando você pergunta o que Jesus faria nessa hora, esse Bodhisattva interno vai te dar os caminhos. Agora, o contrário dessas 2 pétalas, as nidana no aspecto negativo, o que é? A 13ª nidana, ou tendência negativa, é diletantismo intelectual. É aquele intelectual que fica só falando de filosofia, de coisa cósmica, mas não trabalha a sua evolução. Então, existe um abismo entre o que se fala e entre a sua realidade. E como tem, né? Aí ferrou. Então, tem que tomar muito cuidado com essa nidana, essa tendência de ficar só no intelectual da iniciação. Isso é uma nidana, não é? E muita gente ouve, nossa, eu captei a sua mensagem, mestre, olha que coisa profunda. Baboseira, papo furado que o cara está imaginando. E a 14ª conjunto de tendências negativas, que contrapõe a iluminação do Bodhisattva, é o quê? Desistência. É aquilo que a gente falou, o último inimigo que o homem encontra. Sei. O cara está velho, já está cansado de guerra. Pô, ele quer descansar, ele não quer mais problema, não quer mais nada. Só quer ficar quieto e ficar quieto em paz. Isso é uma tendência que você também... Por isso que é o 4º e mais poderoso inimigo do Nagual. Você não pode ceder a isso.
Você tem que encontrar, de alguma forma, ânimo na vida, né? Como todos esses mestres morreram ensinando, falando a verdade, mesmo que não fossem compreendidos, né? Enfim, por aí. Então, esse conjunto da estrutura do ser humano é que explica o ser humano. Agora, fora isso, se isso já não fosse suficiente, para perturbar mais ainda o meio de campo, nós temos as hierarquias caídas, que são os tais nirmanacaias negros, tem os camarrupas, tem o duplo fantasmagórico, que é o ego, a sombra. Opa. Então, essas hierarquias, porque tem muitos seres espirituais influenciando e dominando a Terra. Né? São Paulo fala, o mundo jaz no maligno. Então, essas hierarquias são seres espirituais poderosíssimos, né? Que caíram, que desceram, que perderam a sua conexão com a ordem universal, e hoje em dia eles trabalham para que o ser humano não evolua. Porque, na verdade, eles que plantaram essas sementes. Quando você transforma uma tendência negativa sua em uma tendência positiva, em uma virtude, você está agindo como um salvador para as hierarquias caídas. Você está pegando tudo aquilo que foi da queda e está restaurando. Então, eles não vão fazer mais oposição a você, vão ser submissos e vão ajudar na sua evolução. Dentro das 7 linhas das tônicas, né, dos dhyanas, dos conhecimentos, uma das formas de iniciar o ser humano é através da literatura. E na literatura tem uma obra clássica chamada Doutor Fausto. Essa obra foi criada pelo grande gênio da literatura alemã, que é o Johann Wolfgang Goethe, o famoso Goethe, e foi publicada em 1808, e conta a história do Doutor Fausto, que é um personagem real, que realmente existiu no século XIV, era um médico alquimista, uma grande figura, que fez um pacto com as forças, com o diabo, chamado Mefistófeles. Olha, sim. Existiu mesmo. E o Guedes fez um romance em 1808. Depois disso, um outro grande autor, o Thomas Mann, autor da Montanha Mágica, de vários livros maravilhosos, escreveu também o Doutor Fausto dele, que foi publicado em 1946. E ele faz uma metáfora desse doutor, do Mefistófeles, como se fosse o nazismo na Alemanha que ele estava vivendo. Agora, o mais impressionante de tudo, o grande português poeta Fernando Pessoa também escreveu uma obra de teatro em 5 atos, chamado Doutor Fausto. Olha só que ficou anônimo e só foi impressa em 1988. Eu tenho vontade de cobrar, mas custa R$500, caro. Então, todos esses grandes poetas, eles destrincharam esse problema do mal, cada um à sua maneira, sim. E de uma forma literária, metafórica, eles contam tudo aquilo que a gente falou aqui no seu programa hoje.